Essa é uma tradução da palestra de Joel Goldsmith, 10 segundos de meditação, parte 2, tape 459B. Nela temos uma série de instruções sobre como meditar e sobre o objetivo da meditação. Instrução número 1. Ao fazer a transição da forma material de viver para a forma espiritual, percebemos que não é mais possível continuar vivendo como um ser humano e, ao mesmo tempo, receber os frutos do Espírito. O homem natural, o ser humano normal, não recebe as coisas de Deus. Portanto, para receber as coisas de Deus, você precisa se tornar filho de Deus e herdeiro de Deus. A transição acontece na sua própria consciência, por uma decisão sua consciente. Sendo hoje o dia final dessa quarta série em nossos encontros, gostaria que cada um de vocês tivesse em mente que é preciso fazer essa transição e que ela precisa ser feita conscientemente. A transição consiste no reconhecimento de que desde que sou filho de Deus, desde que sou herdeiro de Deus, eu já tenho o infinito. Dessa forma, desse momento em diante, não procuro mais nada, não procuro ganhar nada, nem conseguir coisa alguma, exceto, naturalmente, mais luz espiritual. Portanto, como filho de Deus e herdeiro de Deus, eu agora preciso começar a partilhar, não apenas receber, mas partilhar, distribuir. Essa partilha deve ser feita de uma forma espiritual. Partilho silenciosamente essa graça. Agora, você tem recebido do Pai, você tem recebido sua graça, você tem recebido seu Espírito, seu reino, sua paz. Você recebeu tudo isso, não por merecimento, você recebeu tudo isso pela graça de Deus, porque é herdeiro de Deus. Às vezes, estamos tão focados nas coisas materiais que esquecemos de receber com gratidão o dia que amanhece, os raios do sol, a comida na mesa, o carinho daqueles que nos cercam. Esquecemos que temos sido abençoados ricamente, temos recebido regiamente do Pai. Mas precisamos reconhecer a graça de Deus em nossas vidas para que tudo isso se torne verdadeiro em nossa experiência. Pois a graça de Deus só se manifesta em nossa experiência na proporção em que a reconhecemos, em que reconhecemos essa verdade. De que agora eu sou filho de Deus. Agora tenho recebido ricamente do seu Espírito, de sua mente, de sua graça, de seu reino, de sua paz. Entretanto, para que esse fluir seja contínuo e não termine, eu preciso jorrar, dar, partilhar, abençoar. E assim, quando você deixar essa sala, lembre-se que sai daqui como um doador, um distribuidor, não de seu próprio bem, mas do bem espiritual de Deus. Não de suas posses, porque agora você sabe que não tem nada. A terra é do Senhor e tudo o que nela existe. Mas você também sabe que tudo o que o Pai tem é seu. Assim, daqui para frente, você não precisa dar do seu suprimento limitado. Você dá do infinito suprimento de Deus. Você não dá de si mesmo, porque de si mesmo você não é nada e não tem nada.
A terra é do Senhor e tudo o que nela existe. Filho, tudo que eu tenho é teu para dar, para partilhar, para distribuir. Agora, quando anda pela rua ou dirige pelas estradas, quando entra na sua casa ou na sua empresa, se torna sua função como filho de Deus começar a partilhar os tesouros espirituais que você recebeu em sua consciência. E você faz isso ao constantemente e conscientemente se lembrar: a graça de Deus esteja sobre você, a paz de Cristo eu lhe dou, sua graça eu partilho com você. Tudo que o Pai tem me foi dado, eu agora partilho tudo isso com você. Tudo que está fluindo para mim pela graça de Deus, eu continuo partilhando com você. A graça de Deus esteja sempre sobre você. A paz de Deus esteja sempre sobre você e todas as suas bênçãos. Não é necessário sequer recitar todas essas palavras. Importante é que você esteja realmente distribuindo o amor que essas palavras representam. Somente a palavra paz, enquanto olha nos olhos das pessoas, ou a palavra bênção, nunca falada. Se lembre que nós, no caminho espiritual, estamos funcionando sob as ordens que nos foram dadas no capítulo 15 de Mateus. Quando você ora, ora em segredo. E quando dá suas esmolas, as dá em segredo, para que não seja visto pelos homens. Portanto, quando distribui a graça de Deus, as bênçãos de Deus, a paz de Deus, você faz isso em silêncio, secretamente e sagradamente. Não diga a homem algum que recebeu a graça de Deus. Deixe-o descobrir por si mesmo ao ver você em ação. Não diga a homem algum que você está lhe dando as bênçãos do céu. Deixe-o descobrir através da intuição espiritual. E se ele nunca descobrir, nada foi perdido. Você não está fazendo isso para ser visto pelos homens, mas para expressar o amor de Deus. Você não está fazendo isso por fama ou fortuna, mas porque, como filho de Deus, essa é sua função, essa é sua missão. Eu fui ordenado por Deus a curar os doentes e confortar os pobres. E assim também foi você. É o mesmo Pai, é o mesmo relacionamento como filho de Deus. Você é ordenado em virtude da verdade de que o Espírito do Senhor, Deus, está sobre você. Você não seria filho de Deus a menos que o Espírito do Senhor estivesse sobre você, pois é isso que o faz filho de Deus. Se o Espírito de Deus vive em você, então e só então você é filho de Deus. Lembre-se de que o Filho de Deus, o Cristo de Deus, não olha para homem cuja respiração está no seu próprio nariz para coisa alguma. O Cristo de Deus distribui, partilha, dá. E assim, nesse momento de renascimento, quando você conscientemente faz a transição do homem da terra para o homem que tem o seu ser em Cristo, nesse momento em que você conscientemente rompe com o homem cuja respiração está no próprio nariz e reivindica sua identidade como filho de Deus, nesse momento precisa assumir a sua filiação. E com isso, você não apenas recebe os privilégios de filiação, mas também as obrigações e tarefas. Elas vêm juntas. As obrigações e tarefas consistem em amar seu próximo como a si mesmo, partilhar com seu próximo as bênçãos espirituais.
Eu não tenho ouro nem prata, mas o que tenho te dou. Na sua caminhada pelo mundo, deve partilhar sua prata e seu ouro com aqueles que precisam, mas essa será sua menor partilha. Paulo dizia que, quando alguém vem a você com fome, não lhe dê apenas oração, dê-lhe também o pão. E assim é que, enquanto distribui as bênçãos espirituais, esteja certo de não fazer vista grossa para as necessidades humanas daqueles que não estão ainda conscientes de seu relacionamento com Deus. Mas o maior presente que você tem para dar é sua bênção espiritual, que não é sua como indivíduo, mas sua como filho de Deus, através de quem ele está distribuindo suas dádivas. Você é um instrumento de Deus no momento em que aceita sua filiação espiritual. Agora, nesse momento de aceitação, você reconhece a sua filiação divina. E, através de você, a paz de Deus desce sobre os homens. A graça de Deus, o amor e o perdão de Deus é partilhado com os homens. Agora, aonde quer que você vá e veja faces estranhas, veja sinais de pecado, sinais de glória, sinais de medo, sinais de inveja, lembre-se, nem eu te condeno. Teus pecados te sejam perdoados. Teus pecados te sejam perdoados. Teus pecados te sejam perdoados. Não seja mesquinho com o perdão. Seja livre. Seja livre. Não se preocupe se o pecador poderá pecar novamente. Esse não é seu problema. Seu problema é dar, partilhar, livremente perdoar 70 vezes 7. Não publicamente, mas espiritualmente, secretamente, silenciosamente. Teus pecados te sejam perdoados. Os milagres que acontecem na experiência do indivíduo, quando o Filho de Deus lhe diz, em segredo, silenciosamente, teus pecados te sejam perdoados. Esse indivíduo sabe que está na presença de alguém que não está segurando com julgamento, condenação ou criticismo por seus pecados, mas está compreendendo que a única razão para o pecado é a ignorância. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Teus pecados te sejam perdoados. Teus pecados te sejam perdoados. Repeti isso várias vezes, muitas vezes. Teus pecados te sejam perdoados. Que a graça de Deus tenha removido as memórias do passado e que reste apenas esse momento na presença de Deus. O Filho de Deus não está preocupado em conseguir coisa alguma de ninguém em tempo algum. O Filho de Deus é o Cristo de Deus que foi ordenado a curar os doentes, confortar, perdoar e levantar a todos que encontrar pelo caminho. Instrução número 2. Eu gostaria de fazer uma sugestão. Quando novos estudantes chegarem para participar do trabalho de meditação, ou para terem um programa dessa natureza para si mesmos, que primeiro que tudo eles tenham a oportunidade de ouvir sobre esse trabalho durante os primeiros 4 ou 5 dias, na forma que está gravado nesse tape. Depois disso, se torna fácil para cada um formular seu próprio programa diário. Esse trabalho pode ser desenvolvido de 2 maneiras e ambas são benéficas. A primeira forma é para os estudantes que podem vir até aqui diariamente. Unindo 2 ou mais estudantes num período de meditação diária,
você tem o benefício não somente de unir as consciências, mas também de unir-se à consciência daqueles que têm conseguido realizar uma meditação mais profunda, daqueles que possam estar um passo à sua frente. O princípio é: se eu for levantado, isso significa que qualquer indivíduo que conseguiu alguma medida de iluminação espiritual sempre eleva o estudante que está meditando junto com ele ao seu próprio nível, ou pelo menos perto do seu nível. E assim é que qualquer oportunidade que tenhamos de meditar com alguém que tenha alcançado o contato espiritual com sua fonte, isso nos traz um tremendo benefício, porque existe um grande benefício nessa união, nessa meditação conjunta. A segunda forma é para aqueles que, por alguma razão, não tiveram a oportunidade de virem aqui para se reunirem diariamente com os outros e precisam estabelecer um programa de meditação para eles mesmos. Agora, naturalmente, precisa compreender que se vem participar desse trabalho, você está dando início a uma vida livre de egoísmo. Essa vida de meditação não incentiva o egoísmo ou interesse próprio ou promoção de si mesmo, porque a meditação, na realidade, destrói tudo isso. Deixe-me ilustrar. Você deve, naturalmente, ter lido artigos sobre como é possível influenciar os outros, como é possível conhecer algum processo de pensamento que faça seu cliente comprar de você e que lhe ajude a realizar seus desejos, a obter sucesso. Isso você não pode fazer se começar a meditar conosco. Na vida de meditação, justamente o oposto acontece. Estamos aqui para que o desejo de Deus se manifeste em nossas vidas, sabendo que Ele sabe o que é melhor para nós. Vamos tomar esse tema para a nossa meditação. É natural que eu queira viver harmoniosamente com as outras pessoas. É natural que eu queira servi-los dentro de minhas possibilidades e certamente é natural que eu queira que eles colaborem e partilhem comigo, seja qual for a forma em que possam operar em minha vida. Em outras palavras, o que eu realmente desejo, do mais elevado ponto de vista humano, é viver em paz com todos. Entretanto, eu não posso compelir as pessoas a viver em paz comigo. Não devo tentar fazê-los mudar de comportamento em relação a mim. Eu só posso fazê-los mudar de comportamento se eu mudar o meu próprio comportamento. Eu só posso viver em paz com o meu próximo quando mudo a mim mesmo em relação a ele. E funciona dessa forma. Eu não tento fazer você gostar de mim ou querer ficar junto a mim. Isso não entra na minha mente. Devo dizer para começar que você não entra em minha mente. Estou pensando em termos de mim mesmo e o fato de que quero ter paz com você, quer seja com você nessa sala, ou com você lá na rua, ou com você nos negócios, ou com você na minha profissão. Eu quero estar em paz com todas as pessoas que encontro. Como posso conseguir isso? Isso é o que descobri em minha experiência pessoal, baseado na verdade que aprendi nas Escrituras. Se eu amo meu próximo não pode deixar de me amar. Tudo começa comigo. Essa palavra amor não é usada no sentido egoístico, pessoal ou sensual de forma alguma. O amor do qual estou falando é o amor divino. É o amor que reconhece que existe apenas um Pai. E, portanto,
Desde que eu e você temos o mesmo Pai, nós somos irmãos e irmãs. E é esse o relacionamento de mim para você. Eu não estou pedindo nada de você para mim. Isso não tem nada a ver com a sua demonstração. Mas eu declaro para mim mesmo que meu relacionamento para com você seja pelo menos aquele que deveria existir entre irmãos. O amor divino tem um outro significado. A oração do Pai Nosso diz que nossos pecados serão perdoados na proporção em que perdoamos aqueles que nos ofenderam. Portanto, minha atitude em relação a todas as pessoas desse mundo precisa ser uma relação de perdão. É um amor que perdoa, é um amor divino. Em outras palavras, eu preciso dia e noite estar cantando essa canção. Nem eu te condeno, nem eu te condeno, nem eu te condeno. No que diz respeito a mim, que teus pecados te sejam perdoados. Então, aonde quer que eu vá durante todo o dia, preciso ter essa atmosfera de perdão, de pedido de perdão. Se você tiver alguma falta, preciso, primeiro que tudo, reconhecer que Deus constitui o seu ser, que você é realmente o templo de Deus, quer você tenha ou não descoberto isso. Agora, você vai ficar surpreso com o que acontece quando eu começo a viver esse modo de vida. Até agora, eu vinha dando falso testemunho de você. Tenho julgado você, aprisionando-o ao meu julgamento. Eu venho chamando você de jovem ou velho, bom, ruim, saudável, doente. Eu venho lançando essas deficiências sobre você através do meu julgamento. E, em consequência, quando me encontra, diz: eu não gosto dessa pessoa. Não sei porquê, simplesmente não gosto. Tem alguma coisa nela de que não gosto. E quero me manter afastado dela. A pessoa sentiu de alguma forma que eu não a estava amando. Eu não estava sendo seu amigo. Estava sendo seu crítico. Estava sendo seu juiz e seu júri. Mas tudo isso é revertido no momento em que eu realmente recebo a ideia que o Mestre ensinou, que você é o templo de Deus. O Mestre não estava falando para um pequeno grupo de pessoas na Terra, porque ele era divino, ele era espiritual, ele era universal. Ele estava falando para todos os tempos, desde Abraão e até o fim do mundo. Ele estava dizendo: não chame homem algum na terra seu pai. Só há um pai. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? E se o Espírito de Deus vive em você, você é filho de Deus. E é esse o ensinamento que ele nos deu: amar nosso próximo como a nós mesmos. Então, veja, nós não estamos tentando influenciar ninguém. Nós queremos deixar todo mundo livre em sua filiação espiritual porque sabemos a verdade sobre eles. Você deve saber a verdade sobre mim. E essa verdade que você sabe sobre mim o libertará. Eu preciso saber a verdade sobre você. E a verdade que sei sobre você me libertará. Por quê? Porque existe apenas um ser. E qualquer coisa que eu saiba sobre você, eu estou sabendo sobre mim mesma. Qualquer coisa que estou declarando sobre você, estou declarando sobre mim mesma. Quer isso se torne realidade amanhã, no próximo mês ou no próximo ano, fique certo de que o julgamento que faço de você é o julgamento que tenho de mim mesmo e, eventualmente, retornará para mim. E assim é.
Você deve começar seu programa de meditação com a conscientização de que não está começando um programa para ganhar alguma coisa, conseguir alguma coisa, obter alguma coisa. Você está começando um programa sobre como viver espiritualmente. Você está começando um programa para que se torne uma bênção para os outros. Não é de sua conta o que eles pensam de você ou o que eles sentem em relação a você. Você é responsável somente por si mesmo. Se você é uma bênção para os outros, você está debaixo da graça de Deus. Se você não é uma bênção para os outros, está se excluindo das bênçãos de Deus. Perceba, a graça de Deus é gratuita para todos nós, da mesma forma que a filiação divina. Mas precisamos nos manter dentro da realidade de Deus. E devemos fazer isso conscientemente. Não por tentar influenciar as outras pessoas, mas por fazermos de nós mesmos uma bênção para elas. E assim é que, antes de começar seu programa, concorde que seu objetivo é se tornar uma bênção para a humanidade. Em outras palavras, se tornar a luz do mundo. Esse não é também o objetivo do ensinamento do Mestre? Ele não disse, eu sou a luz do mundo? O que eu sou, estou tentando lhe ensinar a ser. Você precisa ser a luz do mundo. E você não pode ser a luz do mundo enquanto você está querendo acrescentar a si mesmo, enquanto está querendo ganhar, enquanto está querendo receber. É somente quando tiver dado bastante de si mesmo que realiza sua função na terra, que é abençoar. Então, descobrirá que os milagres acontecem. Você libertou esse mundo do falso testemunho. Você libertou cada pessoa com a qual entra em contato do falso testemunho. E certamente você libertou a si mesmo do seu falso testemunho. Só assim pode avançar no caminho espiritual. E em decorrência dessa sua mudança, você não é apenas responsável por eles terem um coração mais leve, por sentirem-se abençoados. Você também é responsável por muitas curas que ocorrem no momento em que tira o indivíduo do jugo da lei e o coloca debaixo da graça. É isso que acontece na vida de meditação. Você está sempre tirando alguém do jugo da lei e colocando-o sob a graça divina. Ele está debaixo da lei se você diz: "Oh, você parece doente, você parece mais velho, você parece fraco." Você o está desta forma segurando debaixo da lei. Mas, se no mais profundo do seu ser você aceitou a afirmação do Mestre e diz: você é o templo de Deus, você é o Filho de Deus, a despeito de qualquer aparência. Lembre-se de não julgar segundo as aparências. Reconheça em cada um o templo de Deus. Então, você vê que aquela doença, aquela falta, aquele pecado, tudo isso começa a desaparecer, porque você reconheceu a verdade sobre essa pessoa, orou por ela, lhe deu amor. E ainda assim, você não fez isso por ela. Não. Isso é a parte prática da sua vida espiritual. E assim é que, eventualmente, pessoas que não gostavam de você ou que eram antagonistas a você, de repente mudam. Mas a mudança deles é resultado da mudança em você. Resulta do fato de que antes
Você os via e os julgava humanamente. E agora os vê espiritualmente, sem nenhum julgamento. E assim, essa inteira vida de meditação é voltada para mudar você mesmo e mudar sua atitude em relação ao mundo. Você precisa começar a aceitar e ver a si mesmo, não como o homem cuja respiração está no nariz, mas por que não aceitar a si mesmo na mesma categoria do Mestre, andando na Terra Santa, abençoando a todo mundo? Nem todos nós podemos nos elevar ao mais alto nível de consciência do Mestre da Galileia. Mas podemos aceitar o Mestre como nosso exemplo e assim começar a moldar nossas vidas, tendo a vida dele como exemplo, modelando sua atitude em relação ao ladrão na cruz, à mulher apanhada em adultério, e dizer: nem eu te condeno, teus pecados te sejam perdoados. Esse deve ser nosso exemplo de como agir para com toda a humanidade, para que possamos levantar o peso da culpa, o peso do sofrimento que pesa sobre seus ombros. E então, em vez de termos demonstrações a fazer, nós estamos vivendo agora a vida do Cristo, que é o doador da demonstração, em lugar de viver uma vida pessoal, que só se concentra em receber. Agora, tome a posição de ser aquele que olha para fora e abençoa a todos. Aquele que olha para fora e perdoa, ora, reconhece o templo de Deus nas pessoas e mantém a si mesmo nessa atitude. Lembre de quantas vezes você caiu. E você ainda vai cair 100, 1000 vezes antes de aperfeiçoar a si mesmo. Volte e comece tudo de novo. Não há nenhuma desgraça em cair. Cair é parte de nossa caminhada. Volte ao ponto onde olha para fora, abençoando a todos. Instrução número 3. Nós nos reunimos para meditar, para receber em nossas consciências o alimento espiritual, as bênçãos espirituais, a graça espiritual. Recebemos tudo isso das profundezas de nossa consciência e, no momento em que fecho meus olhos para meditar, o primeiro pensamento que vem à minha mente é que preciso estar ausente do corpo e na presença do Senhor. Assim compreendi a não me preocupar com as coisas do corpo. Isso não significa que se o corpo está sofrendo temporariamente, que devamos ignorá-lo. Mas preciso tomar a atitude de que minha função espiritual não é meramente curar o corpo, mas estar ausente do corpo, estar sem preocupação com o corpo, para que possa estar receptivo ao bem espiritual. Quando entramos no caminho espiritual, ou na busca pela verdade, ou na busca por Deus, pensamos que é uma jornada longa e difícil. E muito frequentemente é dessa forma. Mas o interessante é que, ao realizar a jornada, descobrimos que tudo o que aprendemos pode ser resumido em apenas 4 palavras e 7 letras. Nós passamos 20 ou 30 ou 40 anos buscando a verdade. Mas, quando a verdade finalmente revela-se a si mesma, percebemos que consiste apenas em 4 palavras e 7 letras. E você pode pensar, por que não nos poupou todo esse trabalho e nos deu essas 4 palavras e 7 letras logo no início de nossa jornada? E, naturalmente,
A resposta é que isso não nos traria mais benefício do que dar a uma criança na pré-escola a solução de Einstein para um problema de matemática. O que ela poderia fazer com essa resposta? Assim, depois de sabermos essas 4 palavras e 7 letras, perguntamos: o que vamos fazer com ela? Até atingirmos a realização e descobrirmos que a jornada, a busca pela verdade espiritual ou Deus, é a busca por um conhecimento que ninguém pode lhe dar. O que você está buscando é a realização dessas 4 palavras. Você naturalmente já leu essas palavras, essas letras, muitas e muitas vezes em nossos escritos. E elas são: Deus é e eu sou. Isso é tudo que você tem que aprender. Deus é, eu sou. E ambas afirmações significam a mesma coisa. Você está dizendo que Deus existe e eu existo. Mas não existe um eu separado de Deus. Nós somos um. Portanto, a simples afirmação de que Deus é, quando conscientemente entendida, realiza a demonstração. No momento que afirmo eu sou, quando conscientemente entendo essa afirmação, esse entendimento realiza a demonstração, porque nada pode ser acrescentado a qualquer uma dessas afirmações. Simplesmente imagine que nossa inteira jornada espiritual é no sentido de alcançar a realização interior dessas 2 afirmações, e ambas significam a mesma coisa. E quando você vê que elas são a mesma coisa, então você chegou à realização espiritual. Você recebeu a iluminação. Porque a iluminação é a completa realização de que eu sou e Deus é, e nós somos um. Mas observe que não é falar essas palavras, mas realizá-la em sua experiência. No desenrolar do nosso dia, aonde quer que vamos, qualquer que sejam as circunstâncias que encontramos, deve ser suficiente ter a consciente realização de que Deus é e eu sou. E isso é tudo o que precisamos saber. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Então, não preciso ter nenhuma preocupação com a minha vida. O que vou comer, o que vou beber, como vou me vestir, como serei curado. Deus é, e tudo o que Deus é, eu sou. Porque Ele diz: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Então, estar ausente do corpo significa que, independentemente de quais sejam os problemas que vêm a você durante o dia, simplesmente se lembre de não discutir com os problemas. Lembre-se de não deixar que os problemas tomem conta de sua mente. Você está ausente do corpo para viver na consciência de que Deus é e eu sou. Lembre-se da onipotência, onipresença e onisciência de Deus. E se lembre que nos reunimos em meditação para que possamos receber todo esse maná espiritual. Instrução número 4. A meditação tem infinitas formas. Não há só uma forma de meditar, existem muitas formas. E não devemos aceitar uma maneira formal de meditar ou um método particular de meditar, porque assim estaríamos adorando a forma, ou estaríamos presos à forma, ou dependendo da forma, em lugar de depender da essência da meditação. Na realidade,
a meditação tem um propósito, e esse é nos levar ao estado de consciência, a um ponto em consciência onde recebemos de dentro de nós mesmos o maná espiritual, onde somos alimentados espiritualmente, onde recebemos a graça espiritual de dentro de nós mesmos, de dentro de nossa própria consciência. Aprendemos a não viver de pão somente, nem de qualquer efeito do mundo lá fora, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Agora, cada palavra, cada concessão, cada sentimento que recebemos do nosso centro espiritual é essa a palavra de Deus. E quando Deus fala de dentro de nós, o erro, a discórdia, a desarmonia, tudo isso desaparece. Portanto, você precisa pensar sobre meditação como aquilo que vai levar àquele lugar na consciência onde você realmente recebe seu maná diário de dentro de si mesmo, sua graça e direção espiritual. Os escritos podem lhe dar alguns exemplos, mas nada disso pode se tornar uma fórmula. Esses exemplos podem apenas mostrar como encontrar o reino de Deus que está dentro de você, para que possa receber o maná diário, o pão, a carne, o vinho ou a água. Como sabe, a união de dois ou mais em meditação é uma prática maravilhosa. Não apenas porque nos dá a oportunidade de nos reunirmos com aqueles que estão no mesmo caminho ou em certo grau dentro da mesma consciência, mas porque se houver um nesse grupo que consiga meditar profundamente, um só que tenha alcançado um maior estado de unidade com a fonte, esse naturalmente elevará todos os outros a um estado mais elevado de consciência. É por essa razão que existem alguns que atingiram essa unidade de consciência. E quando você medita com eles, você sabe que está na presença do Pai e que foi elevado por eles. Aqueles que fazem mentalmente uma meditação meramente através de palavras não têm qualquer influência espiritual sobre você. Mas aqueles que têm uma dedicação, uma devoção ao reino de Deus, esses alcançarão esse reino interior. Serão elevados a um nível superior de consciência, ao qual você também será levantado e também receberá as bênçãos. Por outro lado, cada um precisa aprender a tocar o centro do seu próprio ser e precisa fazer isso por si mesmo, porque chegará o dia para cada um de nós, quando podemos estar no navio à deriva, ou perdidos no deserto, ou andando pelo vale da sombra da morte. Essas jornadas, esses desafios, teremos que enfrentar sozinhos. E para que possamos ultrapassar tudo isso, é necessário fazer contato com o reino que está dentro de nós, com a fonte do nosso próprio ser. É por isso que, durante os primeiros 4 ou 5 dias dessa série, nós temos tido diferentes formas de meditação. Mas hoje, gostaria de partilhar com vocês uma das mais elevadas e mais frutíferas formas de meditação. Porque isso nos compele a viver num plano mais elevado de vida, muito mais elevado do que a vida humana ordinária e até mesmo mais elevado do que aquilo que conhecemos como o mundo metafísico. É uma meditação sem palavras e sem pensamentos,
no qual você se apresenta ao Espírito. E a parte difícil dessa meditação é que você sabe muito bem que Deus é onisciente. E entrando em meditação, você não está escondendo nada de Deus. Você não pode vir a Deus com uma mentira, com inimizade contra seu irmão, somente amando seu irmão. Você não pode entrar na presença de Deus com anseios ou desejos que não sejam sagrados. Você não pode vir com outros desejos e esperar frutos do Espírito. Portanto, quando você entra na meditação, que é sem palavras ou pensamentos, você está dizendo internamente: Deus, estou em tua presença. Tu sabes minhas faltas, meus fracassos. Purifica-me. Sê a luz que dissolve a escuridão. E dessa forma, você não estará cometendo o erro de pedir favores que você não pode conseguir por causa das barreiras do sentido mortal que ainda conserva. Em outras palavras, o puro de coração recebe as bênçãos espirituais sem que precise pedir. O mestre descreve esse tipo de pureza como orando pelos inimigos, perdoando 70 vezes 7, não buscando nem se preocupando com o que comerá ou beberá ou como se vestirá. Você vem à presença de Deus como um vaso vazio, como uma criança inocente. E então, nessa atmosfera, fica esperando para ser preenchido. Percebe que agora não está tentando enganar Deus. Não está tentando sequer dar propinas a Deus para que atenda seus pedidos. Não está tentando receber coisa alguma de Deus no sentido material. Mas você está oferecendo a si mesmo como um templo sagrado à fonte que você está reconhecendo e pedindo purificação. E perceba que nessa meditação, você não está procurando nada para si mesmo ou para qualquer pessoa. Sua completa atitude é a de um templo vazio, esperando para ser preenchido pelo Espírito. Com esse tipo de meditação, descobrirá que durante o restante do dia e da noite, muitas de suas imperfeições serão percebidas e então sentirá a necessidade de vir ao trono de Deus, não necessariamente tendo atingido a completa purificação, mas pelo menos tendo percebido as imperfeições e trazendo um sincero desejo pela purificação. Essa forma particular de meditação nos ajuda em todas as outras formas de meditação e oração, porque todos nós temos mantido barreiras dentro de nós mesmos. Muitos de nós não estão receptivos à graça espiritual. Essa meditação nos mostra que temos pensado sobre Deus como um poder temporal, que vai destruir nossos inimigos, ou vai nos ajudar a vender nossos produtos, ou vai nos ajudar com esse ou aquele problema. Assim, eu percebi que estava pensando em Deus como um poder temporal, não como uma presença inteligente e amorosa. Ela vai nos revelar que enquanto não tivermos conseguido orar pelos nossos inimigos sinceramente, talvez essa ideia não tenha entrado no fundo da nossa consciência. Concordamos apenas intelectualmente, mas lá dentro de nós mesmos ainda estejamos esperando que Deus faça alguma coisa por nós amanhã, em lugar de viver na consciência da onipresença, onisciência e onipotência de Deus justamente agora. Isso nos permite passar o resto do dia com a mensagem: minha graça é tua suficiência, tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Assim, durante o dia e noite, independentemente do que venha ao nosso pensamento, independentemente do que nos aconteça,
A resposta é sempre a mesma. Minha graça é tua suficiência em todas as coisas. E assim, deixamos que os frutos de nossa meditação sejam uma bênção para todos que cruzarem nosso caminho nesse dia. Instrução número 5. Gostaria que vocês percebessem que esse trabalho que estamos fazendo em nossa meditação não é realmente um trabalho de Joel Goldsmith ou do Caminho Infinito. Eu tenho aprendido com os mestres de todos os tempos. Esse trabalho de meditação tem um significado muito mais profundo. Através dele, realmente, cheguei ao conhecimento da verdade de que só existe um Deus. Vocês têm me ouvido dizer muitas vezes que em minhas viagens pelo mundo eu visito sinagogas hebraicas e catedrais cristãs, tanto protestantes quanto católicas. Visito templos orientais de todos os tipos e mesquitas muçulmanas em toda parte, e conheço alguns líderes desses templos também. E independente de onde esteja, tenho o mesmo sentimento. Estou aqui no reconhecimento da presença de Deus. Tenho sempre esse mesmo sentimento, quer esteja numa sinagoga, numa mesquita ou numa igreja cristã, porque o Deus é o mesmo, ele é único. Não pode haver muitos deuses, só pode haver um único Deus. E quando você encontra Deus, quando comunga com o Deus que vive dentro de você, não importa quais sejam as circunstâncias externas, você encontra sempre o mesmo Deus. E assim é que, se você está numa igreja, num avião ou num trem, nada disso importa. No momento em que fecha seus olhos e entra em comunhão, é sempre com o mesmo Deus. Agora vamos supor que o mundo possa se abrir para essa realização de que só existe um Deus. E nós possamos ver esse Deus, não importa onde estejamos, quer seja numa igreja católica, protestante, onde quer que estejamos, vamos encontrar o mesmo Deus. E assim, nessa atitude, vamos descobrir que em cada sala, em cada esquina, em qualquer edifício, ou no escritório ou na igreja, podemos ficar por um momento numa verdadeira união com Deus e com os outros, com os nossos irmãos. E até mesmo quando estamos sozinhos numa capela, podemos fazer esse contato, essa comunhão com o Pai. Pense no que acontece quando você encontra esse Deus que está dentro de você, mas também está dentro do seu irmão. Vamos ilustrar isso mais claramente. Você fecha seus olhos nesse momento e volta a sua atenção para dentro, para a presença de Deus dentro de você. Quer você se expresse através de palavras, ou apenas através de pensamentos, ou simplesmente sinta essa presença. Você sabe que o reino de Deus não está lá em cima nem lá embaixo, mas dentro de você. E nesse momento de meditação, você está se voltando para dentro, para o Espírito que está dentro de você. Você está buscando somente sua luz, sua graça, nada mais. Tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Você não está lhe pedindo para destruir César ou Khrushchev. Você não está lhe pedindo para destruir seus inimigos ou para curar doenças. Você está meramente em comunhão com o Espírito dentro de você, com o sentimento de tua graça é minha suficiência em todas as coisas. Tua presença, na tua presença existe abundância de vida. E nem a vida, nem a morte poderá me separar do imenso amor de Deus. Eu não tenho a vida e não tenho a morte, porque nem a vida, nem a morte, nenhuma circunstância de vida
ou de morte pode me separar do amor de Deus, da vida de Deus, da presença de Deus? Desde que eu possa me voltar para dentro, eu posso encontrar a presença de Deus. Agora pense se você pudesse viver nessa atmosfera de oração, ou nessa atitude de oração, por 10 minutos, mesmo por um dia. Não acha que quando você sair daqui, sua conduta em relação a todas as pessoas que encontra não seria pelo menos um pouco melhor do que era ontem? Teria você o mesmo grau de ódio, ou ciúme, ou animosidade, preconceito, despeito, avareza, depois destes 10 minutos de meditação? Naturalmente você não teria nada disso. Nada disso o afetaria, pelo menos por uma hora. Agora pense, se essa fosse sua prática diária, pense como em poucas semanas ou em poucos meses a sua atitude em relação a qualquer homem ou mulher seria completamente modificada. E agora, lembre-se do mais importante, que quando você muda, o mundo muda. Muito obrigada.